Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui hoje para realizar as nossas atividades de ciências da semana 2 do volume 6 do nosso PET. Então, na página 40, nós temos aquela parte destinada à leitura, estudo e planejamento do professor. Na página 41, nós temos aquela parte destinada para vocês aí de casa. Orientações aos pais e responsáveis, dicas para o estudante e dicas para quem quer saber mais. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre os seres vivos no ambiente, sobre as plantas. Primeiro eu quero te fazer uma pergunta. Quando você está com sede, o que você costuma beber? Aposto que você pensou aí. A água, claro. Então, a água, ela é muito importante para a nossa vida, pois ela hidrata o nosso corpo e além dela hidratar o nosso corpo do ser humano, ela proporciona vida para as plantas. E as plantas utilizam os recursos presentes no solo, quer dizer, na terra, incluindo a água, para crescer e produzir. Quer ver uma experiência? Você pode fazer aí na sua casa, é muito legal. Tá bem escrito aqui, ó. Pegue uma flor e coloque-a na água. E deixe uma outra flor fora da água. Depois de algumas horas ou dias, você vai ver o que aconteceu. A flor que recebeu água ainda continua hidratada, porém, a que ficou sem água provavelmente estará murcha ou seca. Com essa experiência, você vai conseguir perceber que sem a água a vida fica muito difícil. Do mesmo jeito é a gente também. Nós precisamos da água para nos manter hidratados, porque todo o suor que a gente produz é líquido que a gente expulsa do nosso corpo. Nós precisamos repor esse líquido. Precisamos beber pelo menos 2 litros de água por dia. Então, olha, muito fácil de você fazer essa experiência. Pega uma vasilhinha com água, põe uma flor lá dentro, né, o cabinho, e deixe uma outra fora da água. Iguaizinhas as flores. E aí, depois de algumas horas ou dias, você pode esperar passar 1 dia, 2 dias. Você vai ver o que aconteceu com uma e o que aconteceu com a outra. Certo? Faça essa experiência, tira foto e manda para mim. E aqui nós temos uma outra experiência. Essa experiência que é com alpiste. Nós até fizemos o boneco ecológico numa aula de ciências passada aí. Então, aqui também você vai utilizar terra, alpiste e água. Só que aqui você vai ter um pouco mais de experiência e vai também exercitar sua paciência. Fizemos a experiência do feijãozinho e nós vimos que todos os dias a gente precisava aguar o feijãozinho. Nessa experiência você vai ver também que além da água, as plantas precisam da luz e do calor do sol. Assim como a experiência do feijãozinho, nós também podemos observar isso, certo? E aqui, nessa experiência com o alpiste, você vai poder relembrar as partes de uma planta. A raiz, o caule, as folhas. Algumas têm flores, frutos e sementes. E você sabia que a raiz,
ela é a total responsável por buscar água no solo? Então, as plantas é o único ser vivo capaz de produzir o próprio alimento, porque os outros seres vivos, como nós, os animais, precisam buscar os alimentos na natureza. Agora, mesmo sabendo que a água é tão importante, hoje nós vemos algumas situações de poluição da água. E essa poluição gera prejuízo para os homens, para os animais e para as plantas. Porque todos nós, seres vivos, nós dependemos uns dos outros, todos dependem da água, que é fonte de vida e saúde. Então, você já viu que hoje nós vamos falar sobre a água e como ela é importante para a nossa existência. Aliás, já estamos falando sobre a água e o quanto ela é importante. Tudo que você vive, tudo que vive, precisa deste recurso natural para sobreviver. É importante você não desperdiçar água, pois se não cuidarmos dela, pode faltar para todo mundo. Vamos lembrar também das plantas e dos animais nas aulas de hoje. Você também vai fazer experiências simples, mas bem legais, né? Te expliquei uma aqui e tem uma outra aqui. Vamos começar? Pois aprender é bom demais. Tem um vídeo complementar que já está postado no grupo. Vamos lá então. Página 42, nós temos as nossas atividades e atividades também na página 43. Vamos lá. Atividade 1. Complete as frases com as palavras abaixo. Então, nós temos aqui num quadro as palavras plantas, água, poluída, raiz. Aqui nós temos 4 frases com um espaço para a gente completar com a palavra que melhor couber, que melhor combinar com a frase. Couber é de coerência e não de espaço. Vamos lá. Frase A, é fundamental para a existência das plantas, animais e seres humanos. O que é fundamental para a existência das plantas, animais e seres humanos? A água. Muito bem. Então, vamos completar agora com letra minúscula, sem ponto final. Porque a letra maiúscula é a primeira da frase e o ponto final já está no final da frase. B. Das plantas é responsável por retirar a água do solo e sais minerais. Então, o que é responsável por retirar a água do solo e sais minerais? É uma parte das plantas, é a raiz. Então, ó, raiz, com Z no final. Letra C. A água, o quê? A água, o quê? Causa prejuízos para a vida no planeta. Que tipo de água? A água poluída. Então, a água poluída. O I tem acento agudo. Letra D. Tem seu tempo para crescer, florescer e produzir muitos frutos. As o quê? As plantas. Tudo tem seu tempo, não é verdade? Ontem nós falamos sobre isso na aula de história. As plantas têm seu tempo para crescer, florescer e produzir muitos frutos. Nós também, seres humanos, aprendemos que tudo tem um tempo na vida da gente. Atividade 2. Na sua casa, vocês sempre utilizam água? Faça uma lista com 7 itens contando como vocês aproveitam os benefícios deste bem tão precioso.
Então, aqui tem 7 pontos. E esses 7 pontos vai virar uma lista. O que você vai preencher aqui? 7 itens contando como vocês aproveitam a água. Tipo assim, ó, um exemplo. 1. A mamãe aproveita a água da máquina para lavar a área, a varanda, né? Ou talvez você pode escrever menos para o espaço dar direitinho, ó. Aproveitando a água da máquina para lavar, para limpar o chão, para lavar a varanda. Atividade 2, né? O item 2, desculpa, da lista. Lavar o carro com um balde de água. E aí você vai colocando os itens até completar 7, certo? Pensa aí, conversa com os adultos da sua casa. Porque de repente, um faz uma coisa que você nem sabe, né? E você às vezes precisa de conversar com ele para você aprender a fazer também. Tipo, desligar a torneira na hora de escovar os dentes. Desligar a torneira na hora de ensaboar as vasilhas, certo? Atividade 3. Leia o poema abaixo. A água, de Mônica Teixeira. É um bem que nos é oferecido pela natureza, mas o seu desperdício é uma tristeza. Muitos têm-na em abundância, então não lhe dão importância. Não se importam se a poluem, sempre a tiveram sem custo algum. Outros mal sabem que existe. É triste, mas é um problema que persiste. Com pequenos atos, podemos evitar essas diferenças. Então, comecem a poupar. Quer dizer, aqui na atividade 2, na lista que você vai fazer, é uma lista de 7 ações que vocês fazem na sua casa para economizar água, para aproveitar a água. E a Mônica Teixeira, aqui neste poema, ela falou sobre isso, sobre o desperdício de água. Vamos fazer uma leitura outra vez desse poema tão bacana e tão importante para a gente pensar? Acompanha comigo aí. A água, Mônica Teixeira, é um bem que nos é oferecido pela natureza, mas o seu desperdício é uma tristeza. Muitos têm-na em abundância, então não lhe dão importância. Não se importam se a poluem, sempre a tiveram sem custo algum. Outros mal sabem que existe. É triste, mas é um problema que persiste. Com pequenos atos, podemos evitar estas diferenças. Então, comecem a poupar. Aqui tem o endereço eletrônico onde este poema está disponível. Letra A. De acordo com o poema, quem oferece a água? Marque a opção correta. O homem oferece a água? A natureza ou as pedras? De acordo com o poema, se o poema tivesse dito outra coisa a não ser aquilo que a gente sabe, nós deveríamos marcar o que o poema disse. O poema disse, ó, é um bem que nos é oferecido pela natureza. Então, ó, a natureza. Letra B.
ilustre o poema. Então aqui você vai fazer um desenho bem bacana sobre o que a Mônica Teixeira falou no poema, certo? Você vai pensar, se necessário, releia de novo o poema sobre o que ela falou. Esse é o tema da sua ilustração de hoje, certo? Faça bem bacana, tire uma foto da sua ilustração, manda para mim que eu quero ver, tire uma foto da sua lista que eu também quero ver. Um beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem. Muitas saudades de todos vocês.